Esperar para ver se entra mais alguém, né? Esse Mateus 4 é muito poderoso. Eu gosto de Mateus, é um livro. Se bem uns É. 4 livros, né? Eu gosto muito dele. Aí a gente deixa gravado, Pri, depois tu bota lá. Tá bom, pode deixar. Eu só vou precisar que deixe mudo o teu por causa do barulho, Tá. senão vai dar muito ruído. Vou começar a ler, amém? Vou orar e vou ler. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te honrar, te agradecer, Deus, por esse momento. Mais uma vez o nosso coração se alegra porque sabemos que essa leitura foi esperada pelo Senhor e revelada para a gente ler. Nosso muito obrigada, Jesus, pelo teu cuidado com a gente. Muito obrigada, Deus, pela tua graça, Senhor, que tem nos alcançado. Fala com nós, com a gente através, Deus, do teu Espírito. Traga revelação. Esse livro é um livro de ensinamento, onde fala da tentação ali de Jesus, que possamos entender a tua palavra e crescer em conhecimento dela. Nos ajuda, no nome de Jesus. Amém. Vou ler então, Pri. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Só observa que a tentação de Jesus aqui o diabo ele usou a própria palavra. Ele não distorceu a palavra, mas ele usou ela, o próprio versículo falando, tá? Isso que a gente tem que tomar muito cuidado para discernir o mundo espiritual. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Jebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon é a terra de Naftali, junto ao caminho no mar, além do Jordão da Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu um dos irmãos, Simeão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes,
seguiram-no, e adiante dali viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai. Consertando as redes, o chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorriam Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam e cometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados e lunáticos e paralíticos, e ele os curava. Aleluia. E seguindo numa grande multidão da Galileia, então, aí acaba o capítulo 4. Fabrício, acabamos de ler 4, tá? Onde fala que a tentação de Jesus, né? Um texto bem conhecido, né? Nosso, fala ali onde o diabo ele tentou Jesus e fala sobre os 4 que o Senhor chamou, né? Para servir como discípulo, servir o Senhor, que são os primeiros discípulos. Ali na Galileia, o Senhor começa a chamar. Chamou Pedro, né, e André, e depois Tiago e João, né? E o interessante nisso, que me chamou a atenção, que o Senhor não chama ninguém à toa, né? Eles estavam trabalhando, né? Não chamou ninguém desocupado. Ah, ele não está fazendo nada, que vem e sirva ao Senhor. Não, eles estão fazendo e o Senhor, da profissão deles, chama e faz dele pescadores de homens. E eu vou para o que a palavra diz aqui, né? Jesus foi tentado. A tentação de Jesus por Satanás foi uma tentativa de desviá-lo da perfeita obediência à vontade de Deus. Você percebe que é isso na nossa vida, né? A tentação ela vem para gerar desobediência e nos tirar do propósito. Note que Cristo, em cada caso, submete-se à autoridade da palavra de Deus, ao invés de submeter-se ao desejo de Satanás. E vocês percebem que quando ele fala que, olha, chegando ele, o tentador disse que manda que estas pedras se tornem pães. Quer dizer, isso aí, no meu ver, fala muito do ego, né? O ego, ele fala por quê? Você é filho de Deus e você não vai ficar com fome. Essas pedras vão se tornar em pães. Se lança do precipício que o Senhor dará ordem aos seus anjos para vir sobre você. Quer dizer, se a gente deixar o nosso ego tomar conta da gente, Jesus não permitiu isso. Na mesma hora, ele repreendeu Satanás. Porque ele poderia falar, não, eu sou Jesus, eu sou Deus, o meu pai vai fazer isso por mim, né? Ele vai fazer, porque a palavra vai se cumprir. Não, imediatamente não. Ele fala que o que aí o escritor fala aqui, o que podemos aprender da tentação de Cristo? Satanás é o nosso maior inimigo. O cristão deve estar consciente de que está numa guerra espiritual, gente. Isso não pode sair da nossa mente. A gente precisa ter clareza que a gente luta contra demônios. Aí fala aqui, contra poderes malignos invisíveis, porém claramente reais. Sem o devido emprego da palavra de Deus, cristão não pode vencer o pecado e a tentação. Por isso que a leitura da palavra para a gente é crucial, porque às vezes a gente pensa, estou lendo e esqueço. Mas, gente, é impressionante quando vocês precisam, né, Fabrícia? A gente que tem um tempo de caminhada com Cristo, você precisa da palavra, o Espírito vai lá e traz na tua mente aquilo que você já leu, coisa que você nem pensava que você poderia lembrar, o Espírito Santo ele traz. É algo poderoso. E como que ele vai trazer se você não conhece? A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, isso que a gente está fazendo é a chave da vitória, porque quando vier a tentação, a palavra está escondida, né? No nosso coração, como diz a palavra. Eu escondi a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. Como usar a palavra de Deus para vencer a tentação? Reconheça que, mediante a palavra, Cristo tem poder para resistir e qualquer sedução que Satanás lhe apresenta. Coloque a palavra de Deus na sua alma e mente. Quer dizer, ler, meditar, guardar, escondê-la no coração. Medite no versículo, memorizados de dia e de noite. Repita a passagem memorizando para si mesmo e para Deus. Reconheça, obedeça ao impulso do Espírito Santo para obedecer a palavra de Deus. Envolva todos esses passos com oração. Passagens para memorização em caso de tentação. Tentação em geral, Romanos 6 e 8. Tentação para a imoralidade, Romanos 13 e 14. Isso aqui depois eu vou bater uma foto e vou deixar no grupo, tá? Que eu achei interessante para a gente memorizar. Sobre a mentira, mexerico. Depois a gente tem que ver até o que isso significa. Desobediência aos líderes espirituais, desânimo, medo do futuro, concupiscência, desejo de vingança, negligência com a palavra de Deus, preocupação financeira. Aí tem alguns versículos aqui, eu vou bater uma foto e vou deixar lá. Agora vamos para 4:2, onde ele fala do jejum de 40 dias. E o que eu achei também interessante aqui, que o diabo ele fala assim para Jesus, também está na tentação, aqui no número, aqui ó, mostrou-lhe e novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desse. Ele diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Sabe por quê? Uma vez eu vi uma professora de escola dominical, a Paulina, ela falando, ela pregou, deu um estudo sobre essa passagem aqui, e eu gravei e ficou guardada no meu coração. Por que o diabo fala isso? Tudo isto te darei se prostrados me adorares. Porque realmente foi dado para ele. Quando o homem pecou, ele entregou toda a legalidade ao diabo. Então, quando ele fala assim, ele tinha domínio mesmo sobre tudo, sobre os reinos, né? Então, por isso que ele fala que eu te darei, porque ele sabia que Jesus sabia que pertencia a ele. Olha que interessante. Por isso que ele usa essa passagem. Por isso que quando Jesus ele morre, na chave da morte, ele vai ao inferno, tira da mão do diabo, né? Tem uma passagem que diz isso, a chave da morte. Ele tirou o poder, a legalidade que foi dada a Satanás quando o pecado entrou. Então, tudo isso ele perdeu legalidade. Por isso que o diabo precisa que a pessoa dê legalidade para ele entrar e fazer morada, né? Por isso, às vezes, a pessoa precisa pronunciar, fazer algumas coisas para dar legalidade, pecar, para o diabo ele ter legalidade na sua vida. E por isso que a gente precisa, quando aceita Jesus, declarar o nome de Jesus, porque Jesus que nos liberta do pecado que foi né, do pecado, da morte. Por isso que é importante, quando a gente aceita Jesus, a gente quer uma vida de transformação, a gente faz o apelo para a pessoa: você quer aceitar Jesus? Porque isso é muito importante. Confessar Jesus e renunciar o inferno. Renunciar o inferno. Renunciar o inferno. Amém? Isso é poderoso. Aí nós vamos para o ensinamento aqui. Jesus jejuou 40 dias. Depois teve fome. Seguir foi tentar, e em seguida foi tentado por Satanás a comer. Isto pode indicar que Cristo absteve-se de alimento, mas não de água. Abster-se de água por 40 dias requer um milagre, uma vez que Cristo teve que enfrentar a tentação. Como representante do homem, ele não podia empregar nenhum
como o meio para vencê-lo, além do homem cheio do Espírito Santo. Está escrito: Satanás empregou a palavra de Deus com finalidade de tentar Cristo e a pecar. Às vezes, descrentes empregam a escritura na tentativa de repudiar o crente a fazer algo que ele sabe que está errado ou que é impróprio. Me faz lembrar daquele versículo: todas as coisas me são lícitas. Tá me ouvindo, vocês? Estão me ouvindo? Amém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? A gente ter esse discernimento, né? E o Espírito ele traz mesmo. Quando a gente é confrontado com alguma coisa, o Senhor ele traz revelação. Ele não deixa a gente enganado. Já viu? Até mesmo quando aparece uma pessoa que vem com algumas situações assim que deixa a gente a gente sente, opa, isso aí tem, igual diz o pastor Evander, tem fogo estranho. A gente discerne. O Espírito traz esse discernimento de uma maneira muito poderosa. E a gente vai buscando o Senhor e o Senhor vai dando direção, vai nos livrando. Porque ontem, até mesmo o pastor Hélio falava na pregação que até a santidade quem faz é o Senhor. Tudo isso para que nós não venhamos a se engrandecer, para que toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus, né? Aí vamos lá, a escritura, alguns textos bíblicos retirados do seu contexto ou comparados com outros trechos da palavra de Deus, pode até mesmo dar aparência de justificar o comportamento pecaminoso. E isso me faz lembrar daquele versículo que o Senhor não nos deixa ele não se deixa escarnecer. Então, o Senhor não se deixa enganar, né? O Senhor, ele traz a luz. Então, aquele crente que quer usar a palavra para ele mesmo viver o pecado, o Senhor, uma hora, vai trazer luz, isso não vai dar, o Senhor não vai permitir essa continuidade, né? O crente deve conhecer profundamente a palavra de Deus, precaver-se daqueles que pervertem a escritura a fim de santificarem o desejo da natureza humana pecaminosa. O apóstolo Pedro fala daqueles que torcem as escrituras para a própria perdição. Em 2 Pedro 3,16, ele fala sobre isso. Agora, todos os reinos do mundo, no 4:8, onde eu falei, ele manda ler um texto, né, um estudo. Agora, no 4:10, Satanás. Satanás foi antes um elevado anjo, criado, perfeito e bom. Foi designado como ministro junto ao trono de Deus. Porém, num certo tempo, antes de o mundo existir, rebelou-se e tornou-se principal adversário de Deus e aos homens. Ezequiel 28 fala sobre a queda. Depois, se quiser ler, a Bíblia diz que ele era querubim da guarda, né? Fala tudo. Ezequiel 28, do 12 ao 15, fala quem era Satanás, né? Ele era anjo, só que até que foi encontrada iniquidade nele, né? Satanás, na sua rebelião contra Deus, arrastou consigo uma grande multidão de anjos das ordens inferiores, que talvez possam ser identificados. Após a sua queda com os demônios ou os espíritos malignos, Satanás e muitos desses anjos inferiores decaídos foram banidos para a terra e a sua atmosfera circundante, onde operam limitados segundo a vontade permissiva de Deus. Satanás, também chamado a serpente, provocou a queda da raça humana. O império do mal sobre o qual Satanás reina é altamente organizado e exerce autoridade sobre as regiões do mundo inferior, anjos caídos, homens perdidos e o mundo em geral. Satanás não é onipotente nem onisciente, por isso a maior parte da sua atividade é delegada a seus inúmeros demônios.
Jesus veio à Terra a fim de destruir as obras de Satanás. Estabeleceu o reino de Deus e de livrar o homem do domínio de Satanás. Cristo, pela sua morte e ressurreição, derrotou Satanás e ganhou a vitória final de Deus sobre ele. No fim da presente era, Satanás será confinado ao abismo durante 1000 anos. Depois disso, será solto, após o que fará uma derradeira tentativa de derrotar a Deus, seguindo-se a uma ruína final, que será o seu lançamento no lago do fogo. Satanás atualmente guerreia contra Deus e seu povo, procurando desviar os fiéis da sua lealdade a Cristo, fazê-lo pecar, viver segundo o sistema do mundo. O cristão deve sempre orar por livramento do poder de Satanás, para manter-se alerta contra os seus ardis e tentações, e resistir-lhe no combate espiritual, permanecendo firme na fé. Amém? Pecadores de homem, aonde ele chama ali. O crente, seja ele pastor, evangelista, missionário, escritor, ensinador, diácono ou apenas um membro da igreja, se não tiver ocupado procurando trazer outras pessoas a Cristo, está falhando em seu dever na obra de Deus. O reino e curando, que fala no 4:23. Nos evangelhos, o reino de Deus está estreitamente associado à cura, aos milagres e expulsão de demônios. O reino de Deus inclui bênção para o corpo e não somente para a alma. Aleluia. Então é isso, né, que o escritor, esse teólogo fala, né, sobre Satanás, fala sobre a tentação, né, de tudo que aconteceu com Jesus. E vamos orar sobre isso, né? Que no dia da tentação vem uma unção sobre a nossa vida de discernimento. Porque, irmãos, o diabo ele é sutil, sabe? O meu marido, ele tem um discernimento que eu admiro, sabe? Nesse dia eu estava comentando com ele uma coisa, ele falou assim: Fabiana, é o diabo. Isso aí é o inimigo. É o inimigo. Ele falou assim: você não percebe, mas você trabalha contra, né, demônios, você leva a pessoa para a igreja, você ora as pessoas, o inimigo ele vai usar as pessoas. E ele falou isso e eu estava discernindo a situação pela carne, né? Aí eu comecei a orar. E aqui eu quero deixar até meu testemunho, tá, Pri? Lembra naquele dia que eu falava do Jason? E eu percebi que em muitas situações o inimigo usava ele. E depois que o Beto falou comigo, teve uma hora que eu olhei assim para ele, eu vi ele rindo, debochando. E isso o Senhor me chamou a atenção. Aí eu comecei a orar, jejuei por ele, ungi ele. E para a glória do Senhor, ele falou que ele não trabalharia no feriado, porque ele não é pago trabalhar no feriado para mim. E ele, um belo dia, desceu e falou: Fabiana, eu preciso conversar com você. Eu falei: você vai conversar comigo junto com o Beto, porque ele falta um pouco de desrespeito comigo, sabe? E com o Beto, eu sabia que ele ia segurar um pouco a linha, justamente para ele não se perder, né? O amor que eu tenho pela vida dele é algo assim que vem do Senhor, sabe? Eu não quero perder ele, não só como profissional, mas como pessoa, porque eu sei que ele é bom e eu sei quem está por trás disso. Aí ele desceu, conversou com a gente, chegamos a um acordo. Eu falei: filho, você pode trabalhar então na parte da manhã para mim? Beleza, show de bola, trabalha de manhã então. À tarde você vai para o seu compromisso com outro patrão. Beleza, fechamos. Fechamos em paz e o Senhor, eu vi a mão do Senhor, mas o inimigo estava tentando tirar ele daqui. Quer dizer, se eu não orasse, se eu não tivesse vigilante, ia causar um dano muito grande, né? Tanto na parte dele, né, que ele ia perder o emprego, e a gente que ia ficar sem ele. Mas a graça e o poder do Senhor veio sobre a gente, trazendo discernimento, e eu louvo a Deus por isso. Amém? Vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus e orar para que quando vier a tentação, o Senhor possa estar blindando a nossa mente, trazendo clareza. Eu lembro que um dia eu fui expulsar um demônio
e ele me encarou. E na hora que ele me encarou, o Senhor falou assim comigo: "Ele está tentando entrar na sua mente". Aí só que eu não queria falar com ele, que eu aprendi que com demônio a gente não fala, né. Eu peguei, que eu poderia falar: "Você está querendo entrar na minha mente, mas você não vai entrar, porque a minha mente é blindada pelo poder do Senhor, tá blindada em Cristo". Aí eu fiquei quieta, aí eu só expulsei ele e ponto final. Mas e por muitas vezes ele ficou me olhando, e quando ele me olhava, eu não, e para a glória de Deus, eu já tive muito medo de demônio, de verdade, eu tinha medo. E quando o Senhor ele começou a me chamar para a área de intercessão e libertação, o Senhor me blindou desse medo. Hoje eu não tenho medo, né, Priscila? Você tem vivido isso, Jesus também está fazendo isso na tua vida, e eu estou muito feliz, porque tu viu, quando você sentir aquilo no quarto, né, você viu que eu levantei, fui lá, orei, mandei sair, e aquela experiência que eu tive naquela noite, que vai servir para você, que eu ficava lançando para ele, ele lançava para mim, eu lançava para ele, ele lançava para mim. Eu fiquei durante muito tempo naquela noite, porque ele estava furioso com a vida do Kaique, que o vai Kaique, porque ele ficou desempregado, né, aquele demônio ficou sem função, e ele veio perturbar a gente durante aquela noite no retiro. E aí eu peguei e falei: "Olha, eu não vou ficar, toda hora falando com você e você ficar insistindo. Sabe o que eu vou fazer? Você sabe quem está comigo". Eu falei: "Você sabe quem está comigo, você não pode me tocar e você não pode me perturbar mais". Eu tomei autoridade na palavra do Senhor. Eu peguei e falei assim: "Eu vou dormir, porque a palavra de Deus diz em Salmo 4, versículo 3 ou em 3 ou 4, um negócio assim: "Em paz me deito, em paz me levantarei, porque o Senhor é comigo", e logo pego no sono. Eu falei isso, a sensação que eu tive, que eu apaguei. Ele perdeu todas as forças quando eu falei: "Você sabe quem está comigo". Eu falei: "O Todo-Poderoso está comigo". Eu apaguei, eu dormi. Enquanto eu estava: "Eu te repreendo, o sangue de Jesus tem poder". Em nome de Jesus, eu ficava sentindo a presença dele, ele ficava me irritando. E ali ficou, ó, uma guerra danada. E o Senhor me trouxe esse poder. E eu lembro disso, isso está fazendo até eu lembrar de um pastor, o Silas Malafaia. A Fabrícia deve lembrar desse testemunho dele. Uma vez ele foi chamado para expulsar um demônio. Era um domingo, à tarde ele foi expulsar. Ele falou que o homem sem demônio já dava medo. Com o demônio, então, quando ele viu, ele ficou apavorado. E o demônio não saía. E deu a hora, o demônio falou assim: "É, Malafaia, tá dando a hora de você ir pregar". Aí ele pegou e ele já estava exausto, porque quando a gente fica em guerra espiritual, a gente sente um cansaço muito grande, né? Sabe disso, né, Priscila? Dá um cansaço emocional muito grande, físico na gente. Aí ele falou que já estava exausto. Aí ele pegou e falou assim com ele: "Olha só". Aí ele pegou e falou assim: "E até agora eu tô aqui, querendo dizer, você não conseguiu me tirar daqui". O pastor falou que ele foi revestido de um poder, mas de um poder, ele pegou, virou, aí o demônio levantou e falou assim para ele: "E agora eu vou te matar". Que ele é mentiroso, né. Aí ele pegou e falou assim, nisso veio o revestimento do Senhor, ele falou assim: "Se o que eu creio é mentira, tu pode levantar aí e me matar agora, porque eu desisto de viver. Eu me rendo". Eu me rendo. Na mesma hora, o demônio deu um grito e saiu do corpo daquele homem. Aquele homem aceitou Jesus e o Espírito de Deus batizou ele. Naquela mesma noite, ele foi batizado. É isso, é aquilo que a gente crê, né? O inimigo não pode roubar a nossa fé, ele pode lançar, mas o que a gente crê, e ele usou dessa autoridade. Eu nem lembrava disso naquele dia no quarto, mas hoje, fazendo a comparação, eu falei com ele: "Eu sei aquilo que está comigo". Então é isso, a gente não abre mão, a gente não pode abrir mão. Nós somos revestidos pelo poder dele. Há poder, há unção, há fogo de Deus nas nossas mãos. Há fogo de Deus, a unção do Espírito. A nossa mente, ela é revestida pelo poder do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar então, gente. Amém? Posso estar orando? Amém.
Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer, Deus, pela tua palavra, pela tua revelação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, ele é bom. Em todo tempo, o Senhor é bom. E, Deus, eu quero te fazer duas orações essa manhã, te pedindo. Uma é que não venhamos a se engrandecer. Igual ontem me chamou a atenção o pastor Hélio pregando e sinalizando, para que não venhamos a se perder. Ah, Deus, como o inimigo ele é astuto, muitas das vezes ele usa a própria palavra para nos confundir. E Deus, eu te peço que o Senhor venha com um espírito de revelação sobre a nossa vida, trazendo aquilo, Deus, que está no teu coração para nós, para que possamos, Senhor, discernir o mundo espiritual. Deus, eu oro por unção de discernimento e unção, Deus, de poder sobre a nossa vida. E Deus, eu oro por humildade, que possamos ser humilde como Jesus foi. Ah, Deus, nos dá o dom do teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, seguir debaixo, ó Deus, da tua orientação e do teu poder. Senhor, não permita, Deus, que o nosso coração se eleve. Não permita, Deus, por favor, nos ajuda. Deus, em nome de Jesus, que em nada, Deus, em nada da nossa vida a gente tira a tua glória. Por favor, nos ajuda a render graças e louvores ao teu nome, nos ajuda a ser obediente, nos ajuda a ser parecido com Jesus. Ah, Deus, que esses ensinamentos, como Jesus foi no deserto, nos ajuda na nossa vida, que possamos ser revestidos do Senhor, que todo o eu, Deus, seja jogado por terra. Ah, Deus, nos ajuda, o mundo é mau. Ah, Deus, quantas vezes o inimigo usa estratégia, mas, Senhor, nos lava de todo pecado, nos lava com teu sangue, e que tudo seja para a tua glória. Às vezes somos tão abençoados, mas que possamos entender que essa bênção também não é nossa, não é para retermos, é para abençoar. Nos ajuda a enxergar esse mistério, Deus, em nome de Jesus. Ah, Deus, quando o Senhor quiser nos usar para abençoar, usa-nos, Senhor. Nos dê, Senhor, incômodo do teu Espírito, para que possamos liberar bênção sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor, em nome de Jesus. E quando vier tentação sobre a nossa vida, às vezes são coisas simples que o inimigo usa, até mesmo uma pessoa jogando uma seta, uma pessoa falando qualquer coisa que venha entrar, Deus, no nosso coração. Eu oro para que o nosso coração esteja blindado, blindado pelo Senhor. Eu oro para que tenhamos a sensibilidade, Deus, da tua voz. Oh Deus, a tua palavra diz que a ovelha conhece a voz do pastor. Ah, Deus, não deixa nos confundido. A tua palavra nos diz que o Senhor não nos deixa. E por favor, Espírito Santo, nos ajuda, intercede por nós, como diz a tua palavra, que o Senhor intercede por nós com espírito, com o teu espírito, com gemidos inexprimíveis. Ah, Senhor, intercede pela nossa vida essa manhã, nos leva num nível mais profundo de intimidade contigo, de humildade, de sensibilidade, Deus, à tua voz. Só o Senhor pode fazer isso. Ó Deus, que possamos ser igual ao Senhor. Nos ajuda. Deus nos lava de todo pecado, nos perdoa quando a altivez, a arrogância tomou conta do nosso coração, nos perdoa. Nos lava essa manhã com teu sangue, nos purifica de todo pecado, lava as nossas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, nos faz novos, nos dê a oportunidade de avançar no teu reino com a humildade de Jesus, com o caráter do Senhor. Nos transforma, Senhor, para a tua glória, para louvor do teu nome, no nome de Jesus, e nos dê unção. Ó Deus, coloca a nossa mente cativa ao Senhor.
Ó Deus, que possamos discernir os pensamentos que vêm, quando vier pensamentos que a gente sabe que não vem do teu altar, que não vem do teu trono, que possamos discernir. Nos ajuda a usar armas espirituais contra o inimigo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda no falar, no agir, que tudo seja para a tua glória. Tem misericórdia de nós e nos renova essa manhã. Que venha um espírito de renovo sobre nós, de ânimo, de força, de poder do Senhor. Nos reveste, Senhor. Derrama sobre nós o óleo fresco, o óleo que vem do teu trono. Derrama sobre a nossa vida, Jesus. Ah, Deus, no nome de Jesus, nos transforma, nos leva no nível que o Senhor quer nos levar, que possamos amar mais nossos irmãos, se importar mais com a igreja, se importar mais com a nossa família, com os nossos maridos, com nossos filhos. Ah, Deus, nos dê essa preocupação, Senhor, de servir a nossa casa, que é o maior ministério, Jesus. Nos ajuda a honrar nossos maridos, nos ajuda a honrar os nossos filhos. Ó Deus, para que possamos resplandecer, Jesus, a tua glória, no nome de Jesus, te entregamos tudo o que somos ao Senhor e te pedimos e já te agradecemos por tudo que o Senhor irá fazer. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Ai, Deus seja louvado. O Senhor leva a gente numa direção tão boa, né, gente? Como o Senhor é bom. Se não fosse a presença dele, a gente não conseguiria. Deus, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu amor. O amor do Senhor nos constrange, gente. Nos constrange. Aleluia. Deus seja louvado. Eu amo vocês. Até amanhã, tá? Para a glória do nosso Jesus. Amém? Aí depois tu bota, Priscila, pra gente, tá? Um dia abençoado para vocês. Amanhã, 6 horas da manhã. Aí eu vou preferir, porque é o último dia que eu tô aqui, tá? Tá bom. E se der, eu faço com vocês lá. Tá. Eu vou não tentar sei. fazer 6 horas da manhã mesmo com a Fabrícia, que a Fabrícia esse horário pode entrar, né? E aí qualquer coisa as meninas vão acompanhando. Ah, então tá. 6 horas, tá bom. Tá? Eu vou ver se eu consigo entrar lá no hotel 6 horas da manhã. Na quarta-feira, 6 horas, não vai dar para mim, Não, porque eu vou tudo estar bem. indo, né? Aí 7 horas que eu tenho que estar na igreja, acho que vai ficar um pouquinho apertado. Mas Tá. se quiser na quarta começar 10 para as 6, eu posso acompanhar um pouquinho. Se não der, eu finalizo ali com vocês que sabem, Tá bom, a tá? gente vê direitinho. A gente vê, tá bom? Até Tá? amanhã, tá? Fica com Amo Deus, meninas. vocês. Fica com Deus, meninas. A Tá. paz do Senhor, tá? Amém. Uma Tchau. semana abençoada pra gente. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.